Boa noite a todos. Nós vamos trazer para nossa reflexão um dos temas desenvolvidos por Kardec, analisados por Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele faz as perguntas aos espíritos sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Então ele pergunta: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? É muito comum essa dúvida por desconhecermos o que é Deus, não é? Então, muitos pensam, como que Deus vai se ocupar de tudo, nos mínimos detalhes, de todos nós, e não conseguem conceber essa ideia de um Deus amoroso que nos acompanha, né? Justamente porque desconhecemos as leis divinas que nos regem, né? E Kardec pergunta, então, trazendo a dúvida de todos nós aos espíritos, e eles nos respondem: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes? Pergunta muito interessante, porque são tantas situações, né? Tantos atos, muitos deles muito insignificantes. Como que Deus agiria nesse conceito que nós temos de punição ou recompensa, né? Temos aquela ideia de que Deus nos pune. Então, como que ficaria essa determinação de Deus arbitrando quando receberemos ali um castigo por algum ato? Então, pergunta muito interessante. E a resposta deles: Deus tem as suas leis, que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não expende um julgamento contra ele, dizendo-lhe, por exemplo: Tu és um glutão, eu te vou punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Então é exatamente isso, né? Essas dúvidas é justamente porque desconhecemos as leis criadas por Deus e nem buscamos compreendê-las, né? Porque se a compreendêssemos, saberíamos que Deus criou suas leis. E nessas leis ele estabeleceu o ponto de equilíbrio. Quando nos excedemos para mais ou para menos, sofremos as consequências, tanto do excesso quanto da falta. É isso, não é castigo, é consequência. Naturalmente, sem que ele tenha que determinar, você vai passar por isso porque fez isso. Simplesmente consequências. E Kardec, então, comenta essas duas respostas dos espíritos. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação destas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Então, nós vamos construindo as nossas vidas, os nossos destinos. Evidentemente que essa construção que vamos fazendo, elas têm o reflexo tanto do nosso passado, como já estamos projetando situações para o futuro, né? Então, mas somos nós que vamos construindo o nosso caminho.
Essa verdade se torna sensível, diz Kardec, pelo seguinte apólogo: um pai dá ao filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à vontade. Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados que se dispensar à cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Então, ele nos alerta. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda outra diferença, é que Deus dá ao homem um recurso por meio das novas existências para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho de que falamos não o terá se empregar mal o tempo. Então, Kardec traz essa explicação que compõe essas respostas dos espíritos, fazendo com que nós entendamos claramente que as consequências dos nossos atos definem as nossas vidas. Nós vamos agindo e colhendo as consequências daquilo que vamos produzindo, de bom ou de mal. São simplesmente consequências. Então, concluímos desta grande lição, deste grande ensinamento, que o nosso objetivo deva ser a busca do ponto do equilíbrio, para que não incorramos nos excessos nem na falta. E há um texto muito interessante de Emmanuel, no livro Luz no Lar, que ele chama Em Casa. Ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje guardamo-lo na condição do parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Então aqui ele está nos ajudando a compreender muitas das situações que a vida nos traz, nos coloca junto daqueles que estão de certa forma próximos a nós e que muitas vezes dependem de nós, né? Então ele está nos alertando nesse sentido, nos esclarecendo, nesse sentido que muitas vezes aquilo que nós fizemos lá atrás, levando alguém a uma derrocada moral, nós vamos hoje ser impulsionados a tentar de alguma forma sempre dar ali um anteparo, né, para aquela pessoa que sempre nos chama muito atenção e aquele desejo de ajudá-la a erguer-se, a seguir, porque sabemos dentro de nós do nosso compromisso, do que falhamos lá atrás. Ontem abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada de muito amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível.
tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente à míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faze o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E sejam quais forem os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Emmanuel. É o que sempre aprendemos. A nossa primeira tarefa, a nossa primeira missão, a nossa primeira prova, ou seja, aquilo de mais importante que trouxemos, como objetivo na nossa encarnação, está dentro dos nossos lares. A caridade começa em casa. O próximo mais próximo são os nossos familiares mais íntimos. Então, vimos aqui várias situações e nós vimos também entre essas situações todas que Emmanuel nos cita, daquele que foi ingrato num lar afetuoso, que dilacerou o coração de pais devotados, com punhaladas de ingratidão. E vamos ver, então, até recordar um texto do Irmão X, do livro Pontos e Contos, pela psicografia do Chico Xavier, que Irmão X chama de Filha Rebelde, Então é um conto em que Irmão X relata um fato, são fatos verídicos, um fato de que uma mãe, Dona Matilde, e a sua filha Emilinha, junto de outros filhos, mas esta filha era muito revoltada, muito ingrata, muito indisciplinada e muito desrespeitosa. E ela gargalhava sempre que a mãe vinha aconselhando, alertando-a para as responsabilidades da vida, os cuidados necessários, e ela sempre ironizava, dizendo que a mãe que preferia essa vida de sofrimento, que já vivia uma época que o que a mãe vivia era um passadismo, e assim ela ia ironizando os conselhos amorosos dessa Dona Matilde, e dizia, sarcástica: com que então a senhora se consagrou à teologia? Já não fala senão em assuntos de religião? E a genitora, muito paciente, dizia: não sorrias da verdade, para que ela mais tarde não venha sorrir de ti. Lembra-te de nossos imperiosos deveres para com Jesus. E sempre ali alertando a filha, e a filha ironizando: a senhora agora adquiriu maneiras de sacerdote, não concordo com as suas teorias de sobrevivência e reencarnação. E lembrando enfáticas revistas científicas que costumava compulsar por vaidade, concluía presunçosamente: não passamos de experiência biológica da natureza no campo da racionalidade humana. O resto é ilusão, que devemos relegar ao fanatismo religioso.
A viúva, a princípio, discutia e argumentava, esclarecendo-a com a verdade espiritual, mas observando o endurecimento da filha, retraiu-se, pouco a pouco, dando-lhe o exemplo da própria ação e abstendo-se de muitas palavras. E Emilinha fez no mundo o que lhe pareceu melhor, nos domínios do capricho e da irreflexão criminosa, contraindo pesados débitos e agravando responsabilidades, surda às advertências da mãe. O tempo, a dor, a morte, todavia, são os cobradores da realidade. Ao influxo desse trio implacável, tanto Dona Matilde quanto as filhas foram reconduzidas à vida nova além do túmulo. É natural, todos vamos partindo, e partiram. Emilinha, porém, agora afastada do grupo familiar, porque nós sabemos, se nós nos distanciamos no padrão vibratório dos nossos afetos, nós não estaremos com eles no plano espiritual. Então, Emilinha, agora afastada do grupo familiar, experimentava rudes provações em círculos de sombras. Era frequentemente visitada pela mãezinha generosa, mas não lhe identificava a presença, nem lhe ouvia a voz encorajadora, por trazer a mente absorvida por negras visões e vozes angustiadas. Os anos passaram, chegou o momento em que foi determinado que a Dona Matilde reencarnaria, e ela implora. A Dona Matilde implora para que pudesse conseguir falar com a filha, A filha que tinha sido sempre tão desajuizada, mas era a filha que mais necessitava dos seus develos maternais. E ela pede, e é permitido, que ela ajudam com que Emilinha visse a mãe, A mãe tem que, com certeza, adensar o seu perispírito, porque ela tinha um padrão vibratório mais elevado que o da filha, então ela teve que adensar o seu perispírito para ser vista pela filha, e tem essa oportunidade, e a filha fica embevecida, mamãe, a senhora me aceitaria de novo ao seu lado, quando ela fica sabendo que a Dona Matilde estava se preparando para um retorno à carne brevemente, e a mãe fala, como não, minha filha? Se Deus permitir, reconstituiremos o nosso velho lar, voltando à paisagem de outro tempo. E a filha fala, prometo compreendê-la desta vez. E fica toda ali chorosa, sentida e desejosa de retornar com a mãe. Mas então, a Dona Matilde então roga ao emissário de Jesus, que estava ali junto dela, que foi aquele que a levou até a filha e proporcionou esse momento desse entendimento entre elas duas, Mas o que acaba acontecendo? Ela pede, para o emissário que ele rogasse a Deus para que fosse permitido, Quem roga ao emissário, aliás, deixa eu contar certinho, quem roga ao emissário é a própria filha. A filha fala, emissário de Jesus, que conhecei meus padecimentos, me deixe retornar à terra com a minha mãe, A sábia entidade contemplou-a fraternalmente e falou, no momento, minha irmã, não lhe será possível retirar-se daqui. Ainda precisará desgastar por alguns anos os envoltórios inferiores que criou em torno de si mesma. Seus atuais veículos de manifestação não lhe permitem, por enquanto, a vida em zona menos pesada que esta. No entanto, mais tarde, poderá voltar, viver ao lado de Matilde, receber-lhe o verbo carinhoso e ouvir-lhe os conselhos cristãos. Emilinha não cabia em si de contente. Elevou as mãos ao céu e exclamou, graças a Deus. O diretor espiritual, contudo, retomou a palavra e terminou. Não poderá, todavia, voltar à situação de parentesco que já passou. Não tem títulos de serviço prestado que autorizem, agora, a regressar como filha de Matilde,
mas retornará você ao mundo como criado humilde da sua residência, para que, na verdadeira condição de obediência, aprenda a valorizar o tesouro que Deus lhe concedeu. Não há necessidade nem de explicação para essa lição abençoada, lição que Deus nos oferece a todos os momentos e que muitas vezes nos levam à revolta por falta de entendimento que tudo isso que nos chega, tudo isso que é programado para as nossas vidas é para o nosso bem. Então a Emilinha não poderia estar, a Emilinha não poderia nem estar ao lado da mãe Matilde no plano espiritual, enquanto ela estava naquele período que antecederia o preparo para a reencarnação, pelo padrão vibratório inferior, nem tampouco mais tarde retornar como filha, porque tinha sido filha e não valorizou. Então, são esses os ensinamentos abençoados que devem nos levar a profundas reflexões. Tenhamos uma noite de paz. Do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, quem é o obsessor? Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Esta é uma frase que está no livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do tema Obsessores. Eu trouxe esse tema porque muitas pessoas confundem ou não têm muita certeza do que é o obsessor. Então eu achei interessante nós discorrermos sobre esse tema. Obsessor, do latim obsessor, aquele que causa obsessão, que importuna. O obsessor é uma pessoa como nós. Não é um monstro teratológico saído das trevas, onde tem a sua morada para todo sempre. Não é um ser diferente que só vive de crueldades, nem um condenado sem remissão pela justiça divina. Não é um ser estranho a nós, pelo contrário, é alguém que privou de nossa convivência, de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém, talvez, a quem amamos outrora. Ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós, neste passado obumbroso, ou seja, sombrio, escondido, que a bênção da reencarnação cobriu com os véus do esquecimento quase completo, em nosso próprio benefício. O obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Muitos, por desconhecimento, transferiram para o obsessor os atributos do próprio demônio, se este existisse. Então, gente, por esse trecho que a gente leu, dá para entender bem que os obsessores, eles não são seres infernais, nem monstros criados só para perturbar a vida das pessoas. Eles não são seres dedicados ao mal eterno. Eles são espíritos que nos foram caros algumas vezes, que nós amamos, ou de qualquer forma, são espíritos com os quais nós nos relacionamos em algum tempo lá atrás, em outras encarnações. Só que, pelos nossos erros ou por erros conjuntos que nós tenhamos cometido, tanto nós quanto eles, ou juntamente com eles, isso criou uma situação de enlace. Então, eles sentem-se credores nossos, eles entendem que nós devemos alguma coisa a eles. E por muitas vezes nós devemos mesmo. São nossos erros que nos amarram a eles. São as coisas que nós causamos no passado que fazem com que eles venham querer cobrar a justiça ou alguma forma de equilibrar essa situação, porque eles sofrem, Então isso é para que nós pensemos, para que nós saibamos que o obsessor é um semelhante nosso. Vamos seguir a leitura aqui. Entretanto, quantos de nós já não cometemos essas mesmas atrocidades que ele comete agora? Quantos de nós já não alimentamos ódios semelhantes?
Quem está livre de trazer nos escaninhos da consciência a mesma inimaginável tortura de um amor desvairado, doentio, que se fez ódio e se converteu em taça de fel? Quem pode dizer qual seria a nossa reação se vivêssemos as tormentas que lhe corroem as profundezas da alma? O ódio só no amor tem cura. É o antídoto que anula os efeitos maléficos, que neutraliza e, sobretudo, transforma para o bem. Geralmente é o ódio que impulsiona o ser humano à vingança. É sempre um desforço que se pretende tomar, como quem está pedindo contas a outrem de atos julgados danosos aos seus interesses. A figura do obsessor realmente impressiona pelos prejuízos que a sua aproximação e sintonia podem ocasionar, e disto ele tira partido para mais facilmente assustar e coagir a sua vítima. E esta, apresentando em razão do seu passado os condicionamentos que facilitam a sintonia, traz no mais recôndito do seu ser o medo desse confronto inevitável e a certeza da própria culpa, tornando-se presa passiva do seu algoz de agora. Não é fácil ao obsidiado amar o seu obsessor, não é fácil perdoá-lo, mas é o que se torna necessário aprender. O Espiritismo, mostrando-nos toda a trajetória por nós percorrida e as vinculações e compromissos que adquirimos no decorrer de sucessivas reencarnações, descortinando para nossas almas o que fomos, somos e poderemos ser mediante o uso do livre-arbítrio, desvendando as intrincadas questões do ser através da fé racional, lúcida e ativa, torna possível o que a ignorância fazia parecer impossível: perdoar e até aprender a amar o obsessor. Então, gente, olha como é importante essa postura diante da figura do obsessor. Por aqui a gente entende que é preciso mudar a nossa forma de vê-los. Nós precisamos vê-los como irmãos, porque é o que são. Por mais assustadores que sejam as suas ações, suas atitudes, a sua postura, o seu ódio, e o ódio sempre assusta porque ele é bruto, ele é grosseiro e ele é vingativo, né? O ódio é uma coisa que machuca todos, machuca quem sente, machuca os objetos do ódio, né? Então a gente precisa entender que é preciso dissolver isso de nós, é preciso dissolver isso da nossa vida para que nós possamos não só nos desvencilharmos dos obsessores, mas também ajudá-los a se desvencilharem de nós por essa corrente chamada ódio. É importante para nós, é importante para eles, é uma forma de caridade. A doutrina espírita nos vem ensinar a verdade e esta nos faz enxergar por dentro de nós mesmos. Ela nos desnuda perante a nossa própria consciência, pois o verdadeiro espírita não teme o autoexame e a autoanálise, que se lhe possibilitará conhecimento mais profundo de deficiências, das sombras que existem dentro de cada um. Diante desta conscientização é que nos lançamos à reforma íntima. Primeiro, o mergulho dentro do nosso eu. O reencontro doloroso, mas essencial, quando contemplamos os escombros, as ruínas em que transformamos o que tínhamos de melhor. Depois dessa constatação, a doutrina estimula a reconstrução e, além disso, muito mais. Possibilita-nos e facilita a reedificação do universo interior. Essa é uma façanha notável que unicamente o Consolador Prometido consegue proporcionar ao ser humano. Fato interessante acontece com o obsessor. Quando surge em nosso caminho, ele nos enxerga tal qual fomos ou somos. Ele nos conhece de longa data e não se iludirá se hoje nos apresentamos com outra capa, outra face. Ele nos vê tal como nos viu quando nos defrontamos no pretérito. Para ele, o tempo parou no instante em que foi ferido mortalmente, no momento em que teve os seus sonhos destruídos e quando se sentiu traído ou injustiçado. O tempo parou ali e, consequentemente, aquele que está sendo perseguido é também a mesma criatura para a qual não haveria nenhum modo de mascarar-se, caso tentasse. Mas em se aproximando com o tempo e ainda que nos observando através das lentes do rancor, ele acabará por notar as mudanças que ocorreram em nosso modo de ser, de pensar e de agir.
se estas existirem realmente. E só através dessa constatação é que se conseguirá alguma coisa no sentido de conquistá-lo e motivá-lo igualmente a uma transformação. Aquele que possui o conhecimento espírita terá enormes possibilidades de aprender a exercitar o perdão e o amor pelos seus inimigos. Tanto melhor quanto mais se lembrar de que o perseguidor assim se apresenta por ter sido levado por quem hoje é a vítima aos sofrimentos que deram origem ao ódio e à vingança. É nossa culpa que ele esteja como nosso obsessor. É culpa dele também, mas a nossa é muito maior, porque ele se sente credor, porque nós criamos essas situações que causaram danos para ele e hoje ele tenta cobrar. Hoje nós estamos reencarnados, nós não nos lembramos do passado. Para nós é confortável acreditar que nós somos essa pessoa que nós encarnamos agora, que nós somos isso, que nós somos bons, porque se nessa encarnação nós não fizemos mal a ninguém, é muito confortável imaginar que nós nunca fizemos mal a ninguém. E isso não é verdade, porque se nós não fizemos agora, nós fizemos no passado, com certeza. Até porque a cada encarnação, a cada tempo que passa, nós nos melhoramos um pouquinho. Então, pela lógica, olhando para trás, nós constataremos que nós fomos piores. Quanto mais se volta no tempo, piores nós fomos. E os males que a gente causou para os outros, eles não se dissolvem só porque nós reencarnamos ou porque nós não estamos mais naquele tempo. Eles existem, eles causam dor, e essa dor tem que ser sanada. O perdão de Deus não é o esquecimento desses males que nós fizemos. O perdão de Deus é a oportunidade que Ele nos dá de irmos até as pessoas que nós machucamos e repararmos o mal. Ou, se isso for impossível, que nós possamos reparar esse mal através de muitos outros bens que nós venhamos a fazer. E é isso que aqui está dizendo, que eles observam em nós, que pode até acontecer de eles observarem a nossa mudança e também se abrirem para essa possibilidade de mudança neles mesmos também. Então é importante que não só nós estudemos e entendamos o Espiritismo para que ele possibilite que nós consigamos perdoar verdadeiramente, que nós consigamos amar verdadeiramente esses obsessores, e essa verdade, essa sinceridade nos nossos sentimentos é transparente para eles. Então eles vão conseguir ver isso, eles vão conseguir entender isso, e isso abre um caminho muito, muito bom para a espiritualidade trabalhar com eles e alterar esse ódio, transformar esse ódio em vontade de trabalhar em proveito próprio, em proveito dos outros. Eles acabam por nos esquecerem. Mas é preciso mudança real. É preciso que nós tenhamos essa sinceridade no perdão, que nós não alimentemos ódio, nem queiramos o mal dos obsessores, que nós mesmos amealhamos ao longo das nossas existências anteriores. É preciso sinceridade mesmo. O obsessor é, em última análise, um irmão enfermo e infeliz, dominado pela ideia fixa, ou seja, o monoideísmo, de vingar-se. Ele esquece-se de tudo o mais e passa a viver em função daquele que é o alvo dos seus planos. E na execução desses, o seu sofrimento vai se agravando proporcionalmente às torturas que vem a infligir ao outro, o que acarretará para os seus dias futuros pesado ônus, do qual não conseguirá escapar senão pela reforma íntima. Nenhuma etapa de sua desforra lhe dará a almejada felicidade e alegria, nem trará a paz, porque tanto anseia, pois o mal é geratriz de desequilíbrios, frustrações e insuportável solidão. Existem obsessores de grande cultura e que por isso mesmo exercem amplo domínio sobre espíritos ignorantes e igualmente perversos ou endurecidos, que a eles se vinculam. São os comparsas de que se carecem para a execução de seus planos, estando sintonizados na mesma faixa de interesses. Então, gente, olha aqui, mais uma confirmação. Ele é um irmão enfermo e infeliz. Ele não consegue se desvencilhar da ideia fixa de vingar-se.
Ele foca nessa situação de conseguir a vingança. Só que essa vingança para ele não traz benefício nenhum, não traz prazer, não traz satisfação, não traz a quitação do que ele julga justo, né? Então isso vai trazendo mais frustração, mais dor para ele, sem contar que cada mal que ele faz para qualquer um que seja, conta negativamente na sua conta que ele tem que acertar com Deus. Então, são razões maiores ainda para que nós perdoemos, para que nós tenhamos compaixão dele, para que nós nos esforcemos para nos mudarmos e melhorarmos, para servir de exemplo, para tirar ele disso. Nós estamos encarnados. Então, para nós que estamos encarnados, é fácil. Nós temos as nossas necessidades, a necessidade de sobrevivência, nós dormimos, nós acordamos, nós temos que trabalhar, nós temos a preocupação em manter a vida, em pagar as contas, então nós conseguimos não fixarmos em ideias, nós conseguimos distrair a nossa mente com outras ocupações. Para o desencarnado isso não acontece. Ele não tem que se preocupar em pagar as contas ou em comer para não morrer. Ele não morre, ele já está numa condição em que ele pode focar num objetivo qualquer. E se ele tem essa ideia fixa de vingar-se, ele fica preso, ele fica refém dele mesmo, porque ele não consegue pensar em outra coisa. Então a gente precisa pensar nisso por eles, né, de alguma forma, para que nós consigamos ajudá-los. E isso acaba revertendo em nossa própria ajuda, né? Os obsessores, entretanto, não são totalmente maus, é preciso que se diga isso, como ninguém é absolutamente mau. São, antes, doentes da alma, possuem sementes de bondade, recursos positivos que estão abafados e adormecidos. Obsessores e obsidiados são, assim, pessoas como nós. São seres que sofrem porque se desmandaram entre si. São carentes de afeto, compreensão e amor. Seres infelizes para os quais o Espiritismo veio trazer o consolo e a esperança de uma vida nova de amor e paz. Para eles, para toda a humanidade, ecoa a amorosa assertiva do Mestre: eu não vim para o justo, mas para o pecador. Nem todo obsessor tem consciência do mal que está praticando. Existem aqueles que agem por amor, por zelo, pensando ajudar ou querendo apenas ficar junto do seu ser querido. O caso da senhora O demonstra isso. A senhora O viu-se, de um instante para outro, acometida de uma tristeza inexplicável, seguindo-se-lhe um desânimo também difícil de ser entendido. Por mais que pesquisasse as causas, sentia-se sem forças, tendo que permanecer quase o dia todo no leito, em repouso. Chorava muito e não conseguia atinar com a razão de tanto abatimento. Foi examinada por vários médicos que não acharam nenhum mal que justificasse o seu estado. Resolveu, em consequência disso, procurar a casa espírita para orientação e passes. Verificou-se estar sob influência espiritual muito forte. A entidade que a acompanhava era sua própria irmã, desencarnada há algum tempo, de maneira repentina, e que havia sido pessoa muito boa, havendo inclusive entre elas uma afeição muito grande. Foi feito o esclarecimento da irmã desencarnada na reunião apropriada e o resultado foi imediato. A senhora O curou-se, passando a levar uma vida normal. Casos como este existem em grande número e evidenciam o total despreparo das criaturas para a morte. Interessante esse caso, que mostra pra gente como não é só de vingança e de ódio que acontecem as obsessões. Essa obsessão aconteceu porque a irmã se aproximou da irmã querida, acreditando de alguma forma que estava fazendo bem. Até porque era uma pessoa amada, uma pessoa querida, não tinha por que ela achar que não seria bom manter-se perto dela. E isso fez com que a irmã que estava encarnada sentisse os efeitos, né? Sentisse nela mesma as coisas que a irmã desencarnada estava sentindo. Então, são muitas situações, são muitos casos e nenhum é igual ao outro. Nós não podemos achar que vamos encontrar uma receita absoluta para a resolução do problema das obsessões. Isso não existe.
Mas é importante sabermos que para todas as situações de obsessão existe remédio. E esse remédio é o amor. Como disse Jesus, eu sou a porta, eu sou o caminho. É através dos ensinamentos do Mestre Jesus que nós encontraremos a receita e o meio de nos desvencilharmos de todo o mal.